juízo final, a nova terra e o reino de paz de Cristo. Profecias do fim dos tempos e instruções de Jesus, através de Berta Duda. O arrebatamento do pequeno rebanho antes do juízo final. Quem é que vai ser arrebatado? Apenas os cristãos, que apesar de todas as perseguições da fé, permaneceram fiéis a Jesus até ao seu regresso e trabalharem a seu favor, serão retirados da terra. Será apenas um pequeno grupo. Qual será o tamanho da multidão dos arrebatados? Nenhum número é dado, apenas um pequeno rebanho irá para o arrebatamento. Como é que os crentes atingem o arrebatamento? A fé em Jesus como Deus, a adesão aos seus ensinamentos, o amor por Ele e pelo próximo, a fidelidade e a confissão aberta de Jesus, a perseverança e a firmeza na luta de fé levarão à salvação através do arrebatamento. Onde estarão esses crentes? Os cristãos fiéis vivem em todo o mundo, portanto, o arrebatamento acontecerá em todo o lado. Como é que eles saberão que o arrebatamento está iminente? Eles sentirão a vinda de Jesus e o seu arrebatamento iminente a partir de dentro ou de fora. Quando e como ocorrerá o arrebatamento? Numa altura em que as dificuldades e as tribulações parecem tornar-se insuportáveis. Quem pode compreender o processo do arrebatamento? O processo do arrebatamento só é compreensível e, portanto, credível para pessoas profundamente esclarecidas. Os incrédulos não acreditarão no arrebatamento e não compreenderão esse acontecimento. Como reagirão os que ficaram para trás? Aqueles que não estão entre os que serão visivelmente arrebatados perceberão agora que as previsões de tal evento são uma realidade. O seu horror, o seu medo, o seu pânico, o seu choro e as suas lamentações serão correspondentemente grandes. Será que o arrebatamento visível ainda poderá salvar os últimos incrédulos? Devido ao arrebatamento visível dos cristãos, os incrédulos terão uma última oportunidade de se aperceberem, converterem e regressarem a Deus, Jesus. Mas a sua conversão tem de ser feita de livre vontade. Para onde irão os arrebatados? O pequeno rebanho de cristãos, arrebatado no corpo físico, será levado para um ambiente espiritual paradisíaco, pacífico e semelhante ao da terra. Após a reorganização da terra, regressarão à terra com o seu corpo físico. Os arrebatados povoarão a terra renovada. Os arrebatados formarão a linha paternal para um novo período de redenção na terra renovada. Eles são espiritualmente avançados e levarão uma vida para e com Jesus. Eles transmitirão o conhecimento do tempo passado e do fim aos seus descendentes na nova terra. O juízo final. O fim deste período humano através da queima de superfície da terra. Há quanto tempo é que um julgamento pelo fogo foi previsto como um julgamento final divino? Há muito que os profetas predizem um juízo final pelo fogo sobre a terra e a humanidade. Acreditar-se-ão os avisos e as profecias? Quase todas as pessoas duvidam que a destruição completa da superfície da terra e da humanidade pelo fogo seja o juízo final. Este juízo final pode ainda ser cancelado ou adiado? Deus sempre conheceu a vontade e as inclinações das pessoas. Ele conhece o desenvolvimento e põe-lhe fim
quando um certo grau de desenvolvimento indesejável é ultrapassado. O tempo que foi predeterminado para isso, desde a eternidade, não será mais cancelado ou adiado. Para que serve um juízo final? O juízo final decide o estado da alma e o seu destino futuro, dependendo do caráter, do comportamento, das obras e da fé do homem. Terá um caráter de preservação, de proteção ou de julgamento, de retribuição, de expiação e de castigo. Como serão as circunstâncias e o estilo de vida imediatamente antes do juízo final? Para os seguidores do Anticristo, a ordem material terrestre será restaurada do caos após a catástrofe natural no cosmos e a prosperidade material estará novamente disponível. Os cristãos não arrebatados e todos os outros crentes, por outro lado, serão perseguidos, prejudicados e mergulhados numa pobreza abjeta. No final, todos os crentes serão mortos. As condições sem Deus e pecaminosas serão semelhantes às de antes do dilúvio, mas são ainda piores. Os avisos sobre o fim iminente são ignorados. Que sinais apontam para o juízo final? A catástrofe do cosmos é o maior e último aviso antes do fim efetivo. Depois disso, erupções vulcânicas individuais e fendas na Terra, emissões de magma e terremotos alertam para a destruição completa e iminente da superfície da Terra. A inquietação entre os homens e os animais é grande, imediatamente antes do dia do juízo. Mesmo os últimos avisos serão ignorados pelos povos do mundo. Quando ocorrerá o juízo final pelo fogo? Não está previsto um ano exato, ou mesmo uma data para o juízo final pelo fogo, para a salvação da humanidade. Será uma surpresa para quase todas as pessoas, pois quase ninguém acredita em tal fim. O verdadeiro gatilho para o iminente juízo final pelo fogo será quando os seguidores do Anticristo quiserem matar os últimos cristãos crentes que restarem. Nessa altura, os dias serão abreviados, ou seja, o dia do regresso de Jesus, a salvação dos restantes crentes e a destruição da superfície terrestre terão lugar de forma súbita e inesperada. As pessoas devem estar informadas sobre o fim próximo e prestar atenção às admoestações e avisos dos últimos dias. Preparar-se constantemente e viver em conformidade. A época e especialmente as condições do fim dos tempos têm sido profetizadas há muito tempo. No entanto, com base em várias profecias de Jesus, entre 22 e 24 d.C., o período de tempo dos últimos acontecimentos do fim dos tempos pode ser reduzido a alguns anos. O dia do fim será uma surpresa para todos? Os anúncios proféticos de longa data sobre o fim da humanidade e do período terrestre permaneceram e permanecerão ignorados pela maioria das pessoas, até que o evento ocorra. O fim virá de repente e de forma surpreendente, não só para aqueles que não acreditaram nas profecias do fim, mas também para os crentes que acreditam. Será que os experimentos de profundidade provocarão a destruição total da superfície da Terra? Os seguidores do Anticristo utilizarão experiências profundas, localizadas e responsáveis, sem se aperceberem dos efeitos das suas ações, para desencadear forças no interior da Terra que já não conseguiram travar. Desta forma, ele desencadeia explosões de fogo destruidoras do mundo no interior da Terra, e assim provoca sua própria morte. As pessoas vivas são sacrificadas como cobaias para estes experimentos. Como Deus não tolera tais experimentos irresponsáveis e sacrílegos por sede de fama, necessidade excessiva de reconhecimento e ganância por bens materiais, Ele permite que a destruição nuclear da Terra aconteça. Sem que haja conhecimento e compreensão suficientes para o fazer, forças localizadas devem ser desencadeadas por perfurações profundas para fins lucrativos. No entanto,
Assim que isso for bem sucedido, a reação em cadeia de desintegração atômica que se segue já não pode ser controlada, mas irá fragmentar tudo de forma explosiva em componentes atômicos num espaço de tempo muito curto. Isso acontecerá em toda a superfície da Terra, até grandes profundidades. Satanás leva os investigadores a esta experiência para destruir a Terra e assim abortar o desenvolvimento do espiritual nela. No entanto, ele serve assim a criação de uma Terra renovada por Deus, através da dissolução de todas as formas devido à fragmentação da matéria em átomos e a libertação do espiritual dentro dela. Novas formas exteriores podem agora ser criadas como o espiritual apropriado. Como ocorrerá a destruição total da superfície da Terra? O juízo final sob a forma de fogo na Terra e a destruição de todos os seres vivos dentro, sobre e acima da Terra durará apenas algumas horas. Erupções de magma através de fendas na Terra, os mais violentos terremotos, chamas vindas da Terra, erupções vulcânicas com fogo a chover do alto, agitação de todos os elementos, inundações e tempestades gigantescas, em conjunto, levarão à destruição total da superfície da Terra e de tudo o que vive acima, sobre e dentro dela. Nenhuma pedra ficará por virar. O rugido do trovão durante o processo assinala a voz estrondosa e alta de Deus, que desperta a humanidade espiritualmente adormecida, depois de as admoestações e avisos silenciosos terem sido constantemente ignorados. As pessoas são consumidas pelas chamas do interior da Terra e caem no abismo. A destruição e a combustão da Terra a partir do núcleo terrestre e a ignição da atmosfera processar-se-ão a velocidades diferentes. Como é que as pessoas vão reagir a este processo? Não haverá possibilidade de fuga, porque o mesmo julgamento será reconhecível em todo o lado. O medo, o horror, a confusão, o desamparo, a desesperança, a impotência, o pânico indescritível e o medo da morte dominarão as pessoas. A superfície da Terra ou a Terra inteira será destruída. Toda a superfície da Terra arderá até grandes profundidades, mas o núcleo da Terra e a Terra comum todo permanecerão. Este será o fim desta época humana e da história da Terra. No entanto, a superfície da Terra terá de ser completamente remodelada para continuar a ser habitável para os seres humanos. Que pessoas encontrarão o seu fim no julgamento do fogo? As pessoas que se afastaram de Deus e se dedicaram a Satanás e serviram ao Anticristo e viveram vidas puramente mundanas encontrarão a sua morte no julgamento final pelo fogo. Eles não acreditaram e estão cheios de maldade e falsidade, e por isso a terra devora-os no mar de fogo. Para quais incrédulos é possível a salvação? Uma vez que Deus dá a cada pessoa, por mais perversa e errada que seja, uma oportunidade até ao fim de ver o erro dos seus caminhos, de mudar o seu pensamento e comportamento, e de se voltar para Deus, o arrependimento e assim a salvação de um novo desterro é possível até ao último momento. Após a sua morte, entram no mundo espiritual e podem encarnar na Terra e desenvolver-se mais alto. No entanto, aqueles que persistem na sua resistência estarão irremediavelmente perdidos e serão banidos para a matéria. A sobrevivência só será possível através do arrebatamento. A salvação do julgamento final pelo fogo só será concedida àqueles que permaneceram fiéis a Deus, Jesus, mesmo na mais dura batalha de fé do Anticristo e seus seguidores. Estes sentiram conscientemente a destruição da terra e a queda dos ímpios. A expulsão dos adversários incorrigíveis de Deus para a matéria, o banimento. O que significa a expulsão para a matéria? Se uma pessoa se afasta completamente de Deus, transgride constantemente a ordem divina e todos os esforços são direcionados para a aquisição de coisas materiais e prazeres, a alma endurece.
Após a morte do corpo, esta alma humana é dissolvida em partículas individuais de alma. É então banida para a matéria e tem de se desenvolver novamente através de todos os reinos da natureza, até poder voltar a ser uma alma humana livre. Para quem é que o novo banimento é melhor do que uma existência no além? Os pecados têm consequências e requerem a expiação. Se essa expiação não for possível durante a vida terrena ou no mundo espiritual, devido a demasiados e grandes pecados, o novo banimento das partes da alma para a matéria é o melhor caminho, mas misericordioso. Em que momento se dá o desterro para a matéria? Enquanto houver a menor perspectiva de um retorno voluntário a Deus, à sua ordem e ao bem, nenhum espírito será banido após a sua morte. No entanto, se estas condições não estiverem mais reunidas após o fim de um período de desenvolvimento terrestre, essas almas serão banidas de volta para a matéria. A humanidade está agora à beira disso. Que pessoas serão banidas para a matéria no juízo final? Somente aquelas pessoas que se esforçam contra Deus de forma persistente e cujo grau de maldade é máximo serão devoradas pela terra no juízo final de fogo e suas partes de alma serão banidas para a matéria. Qual é o objetivo de um novo desterro? O banimento do espiritual para a matéria é, por um lado, punição e a expiação, a removação da culpa pela completa impiedade e maldade e, por outro lado, o meio de educação e uma oportunidade para uma libertação renovada através dos estágios de desenvolvimento da natureza. Por que razão é terrível o banimento da alma para a matéria? Uma alma humana que teve liberdade percebe como terrível a completa falta de liberdade após ser banida para a matéria. O banimento para a matéria é apenas um julgamento ou também uma misericórdia e uma oportunidade de desenvolvimento? Mesmo que o novo desterro da alma para a matéria seja uma consequência extrema de uma vida completamente errada, representa, no entanto, a alternativa mais misericordiosa e melhor e mais promissora ao longo prazo. Nas circunstâncias atuais, em comparação com o desenvolvimento do inferno. O reino da paz na terra renovada. O reino da paz na terra renovada. Por que é que são necessárias reorganizações fundamentais? Tudo o que um dia se afastou de Deus deve ser restaurado à infância de Deus. Se isso não for conseguido num período de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento superior continua no novo período. As partículas de alma banidas para uma matéria recém-formada regressam a uma natureza humana através dos reinos da natureza. Com que rapidez a superfície queimada da Terra se tornará uma nova Terra? A renovação da Terra queimada e a criação de novas formas com o conteúdo espiritual banido podem e vão acontecer num piscar de olhos, através de um ato de vontade e criação de Deus. No entanto, os sobreviventes do arrebatamento não testemunharão este ato de criação. Como é que os arrebatados vão experienciar e recordar a queda da terra? Os arrebatados irão, de facto, observar a queda da humanidade através da queima da superfície da terra, mas não serão afetados por isso, nem ficarão sobrecarregados com isso na sua consciência. Os arrebatados testemunharão a remodelação da terra. Enquanto os arrebatados estiverem numa morada paradisíaca, a remodelação da superfície da terra por Deus terá lugar sem que os arrebatados a testemunhem. No entanto, se lhes já explicado, só então eles retornarão à terra renovada.
Os arrebatados saberão quanto tempo durará o arrebatamento. Uma vez que o conceito de tempo será retirado dos arrebatados, eles não poderão calcular a duração do seu arrebatamento para um ambiente paradisíaco. Quem serão os primeiros habitantes da nova terra? Os fiéis que forem arrebatados na vinda de Jesus habitarão a nova terra como progenitores e criarão uma nova geração de pessoas. Por que é que o conhecimento da destruição da velha terra também é importante na nova terra? Os arrebatados da velha terra devem conservar na terra renovada a memória do tempo antigo, com todas as suas aberrações e pecados, a fim de a transmitirem aos seus descendentes com um aviso constante. O que espera os recém-chegados à terra renovada? As muitas novas criações e impressões na nova terra serão avassaladoras. Elas superarão tudo que a velha terra oferecia. Que tarefas terão os arrebatados na nova terra? Eles devem dar testemunho do retorno de Jesus na velha terra e entregar a palavra de Deus aos descendentes e ensiná-los. Mais tarde, quando as pessoas voltarem a ser mais materialistas, eles devem lembrá-las da queda da velha terra. Eles devem ajudar os descendentes a completar a redenção e os espíritos banidos a desenvolverem-se para cima. Eles devem dar aos descendentes um testemunho vivo da força, do poder, do amor e da perfeição de Jesus. Haverá condições paradisíacas na terra renovada. As pessoas viverão durante muito tempo em paz interior e exterior e em harmonia consigo próprias e com o seu ambiente. Experimentarão a liberdade, a felicidade e a bem-aventurança e estarão cheios de verdade e de força. Que significado terá o amor a Deus e ao próximo? O amor a Deus, Jesus e ao próximo desempenhará um papel central na felicidade e na paz da nova terra. Jesus estará sempre no meio deles para os fazer felizes e para os ensinar. Os anjos estarão em contacto constante com pessoas amorosas. As pessoas reconhecerão Deus em Jesus. Reconhecerão Deus em Jesus, reconhecê-lo-ão e amá-lo-ão. A sua relação com Jesus será muito próxima. Servi-lo-ão com toda a sua vontade, observarão a sua ordem e os seus mandamentos e serão abençoados. Quem é que então ensinará e guiará as pessoas? Como todos os sobreviventes da velha terra já tinham atingido um nível mais elevado de desenvolvimento espiritual, podem ser cuidados e ensinados pelos anjos. Desta forma, eles também poderão dar aos seus descendentes as melhores condições possíveis para o desenvolvimento. Os novos habitantes serão instruídos diretamente por Jesus e pelos seus anjos sobre como lidar com as novas criações, como utilizá-las e sobre questões religiosas e outras. O que é que vai dar alegria e felicidade às pessoas? Haverá muitos motivos de alegria, felicidade e paz no coração, devido às muitas glórias e obras maravilhosas do amor divino, tal como acontece no mundo espiritual superior. Que efeitos terão as novas substâncias e criações desconhecidas? Através de novos elementos e combinações, Deus criará obras e seres completamente novos. Isso levará a sentimentos paradisíacos de felicidade, porque eles encantarão os olhos e coração com a sua beleza e propósito. Através da orientação interior, as pessoas aprenderão muito rapidamente a utilizar as obras. Como é que o amor, a tranquilidade, a ordem e a paz prevalecerão? Onde Jesus e os seus ensinamentos tiverem o domínio exclusivo, prevalecerão o amor, a paz, a ordem e a tranquilidade, porque Satanás
será então eliminado. As pessoas voltarão a viver de acordo com a ordem, como faziam os primeiros povos. Tudo viverá em harmonia. O mundo das pedras, das plantas e dos animais adaptar-se-á totalmente às necessidades dos seres humanos. As pessoas viverão em união feliz com Jesus. A bênção de Deus tornar-se-á visível. Como é que os animais se comportarão uns com os outros? Os animais viverão pacificamente entre si. Todas as obras da criação estarão prontas a servir. Haverá também casamentos e filhos. Sim, na nova terra também haverá casamentos e os filhos serão concebidos segundo a ordem divina. As pessoas serão saudáveis. Sim, serão saudáveis e livres de sofrimento e dor. Não haverá mais sofrimento, preocupações, dificuldades e miséria. Deus cuidará delas de forma paternal. Quantas pessoas poderão ser alimentadas na nova terra? Nunca mais haverá problemas de sobrepopulação. A esperança da vida será alargada. As pessoas viverão muito tempo e aproveitarão bem a sua vida. Continuará a haver o medo de morrer? O medo de morrer e a morte deixarão de existir. O que estava quase totalmente desenvolvido na antiga Terra tornar-se-á agora humano mais rapidamente? Se o desenvolvimento da alma na velha Terra já estava à beira de se tornar humano, este objetivo final será agora alcançado mais rapidamente. Por que é que o desenvolvimento superior, através dos reinos da natureza, será mais rápido? Uma vez que Satanás será amarrado, isso facilitará e acelerará o desenvolvimento superior. As substâncias materiais existirão por menos tempo e a evolução será mais rápida? As criações materiais existirão por menos tempo e a libertação dos que nelas estão presos será mais rápida. Como se processará na nova Terra o desenvolvimento dos que foram banidos para a matéria? Os ímpios e os maus, banidos para a matéria após o juízo final pelo fogo, terão uma nova oportunidade de se desenvolverem novamente como seres humanos através dos reinos naturais da nova Terra, servindo. O que fará com que as condições na nova Terra se deteriorem novamente? Depois de um longo período de tempo, as mudanças espirituais também ocorrerão novamente na nova Terra, quando as almas imaturas encarnarem novamente como seres humanos, fora da matéria, e os caracteres e instintos materiais e negativos ganharão novamente importância. Como é que Satanás pode voltar a ter influência no reino milenar? Se as pessoas voltarem a lutar por coisas materiais e cada vez mais coisas espirituais que passarem pela criação e ainda não estão prontas para a ordem se tornarem novamente humanas, Satanás também pode recuperar a influência na nova Terra, no reino milenar de paz, através do comportamento desordenado das pessoas. Que Deus vos abençoe a todos. Amém.